E uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira pelo Instituto Alana aponta que 9 em cada 10 brasileiros acreditam que as empresas responsáveis pelas redes sociais não fazem o suficiente para proteger crianças e adolescentes online. O estudo mostra que 97% dos entrevistados acreditam que as empresas deveriam adotar ao menos uma restrição para proteger as crianças. Entre as medidas sugeridas estão a solicitação de comprovação de identidade para usuários, por exemplo, a melhoria no atendimento e apoio ao consumidor para as denúncias, a proibição da publicidade e venda para as crianças, o fim da reprodução automática e rolagem infinita de vídeos curtos, como Reels ou Shorts, ou a limitação do tempo de uso. Além disso, o levantamento indica também que 8 em cada 10 pessoas acreditam que a lei brasileira de proteção de dados protege menos as crianças e adolescentes se comparada com as leis de outros países. E 7 em cada 10 brasileiros consideram que a LGPD não se mostra eficaz no combate à publicidade infantil. Para a gente entender melhor o porquê dessa percepção entre os brasileiros, a gente fala agora com Walter Casa Neto, que é especialista em direito digital, proteção de dados e cibersegurança. Walter, muito boa tarde para você, muito obrigada pela participação. Boa tarde, Renata. Eu que agradeço a possibilidade, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Olha, antes da gente falar os cuidados que os pais devem ter, de que forma que podem se proteger, o que está faltando para garantir mais segurança para as crianças e para os adolescentes quando eles estão navegando na internet, eu queria que você trouxesse para a gente um pouco dos riscos que eles estão expostos enquanto usam redes sociais ou outros sites e aplicativos. Bom, realmente, Renata, hoje, os dispositivos eletrônicos, principalmente os celulares e os tablets, eles acabam sendo uma porta de entrada, para as crianças, para os adolescentes, de conteúdos muito nocivos, Eles acabam até se reunindo em grupos, em que começam discussões, muitas vezes falando de restrições alimentares, e isso acaba desaguando também, em promoção ao suicídio, à automutilação. Muitas vezes também deságua em pornografia infantil, em coisas desse nível. Hoje a gente também tem o problema das casas de aposta, As pessoas estão realmente tendo acesso a conteúdos, e principalmente as crianças que não estão preparadas ainda, não têm maturidade para isso, estão tendo acesso a conteúdos nocivos, A gente viu que a maioria dos pais acredita que a lei brasileira não proteja as crianças e os adolescentes. A nossa lei é falha, precisa se atualizar, ou o problema maior é fazer valer a lei, fazer a lei acontecer? Tem alguns vieses aí, Renata. Não é só uma questão, a responsabilidade não é só do Estado. A responsabilidade também é dos pais. Eu acho que falta muito diálogo, Eu faço bastante palestra em escola sobre esse tema e o que eu vejo é que falta muito diálogo dos pais com os filhos, essa abertura. Mas, de fato, a nossa lei, a lei brasileira, e não só a Lei Geral de Proteção de Dados, as leis em geral, elas tem uma certa deficiência em fazer essa promoção da segurança do uso das redes sociais pelas crianças. A gente vê em outros países iniciativas muito mais eficazes, A forma como os conteúdos são compartilhados com as crianças na Europa é bastante diferente daqui. E um exemplo que eu gosto de citar é uma lei do estado de Nova York, uma lei recente, ela deve ter uns 3 meses, que ela limita, que os algoritmos forneçam conteúdos para as crianças, inclusive limitando horários para que elas não fiquem tendo acesso à noite, e para que sejam segregados os conteúdos nocivos. Então, assim, realmente, o Estado precisaria ter um olhar mais para isso, mas não é nem questão da gente criar mais leis, é de aplicar as leis que já existem, Porque uma empresa privada que compartilha um conteúdo que é nocivo, ela já está infringindo leis que já existem, Vou falar com você de um Por exemplo, dispositivos do próprio Código Penal. Sim. Quero falar com você de um ponto que os pais citaram, que é a questão da rolagem automática, quando a criança está vendo vídeos nas redes sociais, ali em aplicativos de vídeos, e muitas vezes a gente vê que a criança começa assistindo um conteúdo ali que os pais sabem do que se trata, e aí um vídeo vai pulando para outro, chega uma hora que não dá para saber como a criança chegou naquele conteúdo. Você acha que limitar essa rolagem ajudaria já de alguma forma? Eu acho que não é uma questão de limitar a rolagem na quantidade, mas limitar que os algoritmos enderecem
para os conteúdos nocivos, que isso realmente acontece. A criança começa procurando conteúdo infantil, ela acaba sendo levada muitas vezes pelo próprio algoritmo para o conteúdo infantil que já tem um viés, às vezes até de pornografia, ou às vezes até de mutilação, de sugestão ao suicídio, coisas nesse sentido, e aqui, quanto mais ela vai clicando, ela vai se aprofundando nisso. Eu acho que não é uma questão só da rolagem, na quantidade de rolagem, ou na possibilidade dela existir, mas assim, do algoritmo não poder sugerir conteúdos que são nocivos. Os pais falaram também sobre comprovação de identidade para acessar alguns sites, algumas redes sociais, porque hoje o que acontece é que a pessoa faz um cadastro ali, faz um perfil e ela pode colocar que ela tem a idade que ela quiser. Isso é viável de fato, Walter? Isso funcionaria? Como que seria feito? Sem dúvida, né, Renata? Na verdade, hoje a gente já tem uma tecnologia de reconhecimento facial, de biometria, que ela teria condições, por meio de inteligência artificial, de segregar a questão das idades, né? Então, assim, realmente é um fato que as crianças simulam perfis, simulam datas, e existe tecnologia suficiente, tecnologia bastante simples para as plataformas, que por um mero reconhecimento facial poderia melhorar aí mais de 90% o bloqueio, né, de pessoas que não têm idade suficiente. Hoje, as redes sociais, elas têm uma limitação de idade, abaixo de 14 anos, eles não poderiam ter acesso, e muitos têm. A gente vê pelos índices que muitos têm, e bastaria aí um reconhecimento facial com uma inteligência artificial, isso já seria resolvido. Agora, você trouxe a questão da conversa por parte dos pais com os filhos, da parte da responsabilidade que cabe aos pais. A gente sabe que as empresas, pelo que você falou, poderiam estar fazendo mais mesmo para garantir a segurança das crianças e dos adolescentes, mas tem uma parte também que cabe aos pais. O que os pais podem fazer? A que pontos que eles podem se atentar ali para garantir que os filhos estejam mais seguros enquanto navegam? Muito além, né, de restringir o tempo de uso, de restringir o uso, os pais precisam se envolver no uso, né, ver o que o filho realmente está fazendo, se envolver, olha, vamos jogar junto, me mostra o que você está vendo, para ter ali uma fluência. Porque eu vou ser sincero, como eu disse, eu faço palestra em escolas e é muito mais fácil a gente fazer palestra para as crianças do que para os pais. Quando as escolas sugerem para os pais, muitas vezes não tem adesão nenhuma. Os pais não estão se envolvendo e não estão entendendo a dimensão do problema que existe no acesso de conteúdos limitados, né? Eu, até pela minha prática diária, os problemas que vêm parar no escritório, eu consigo enxergar assim, que existe um oceano embaixo desses dispositivos com conteúdos terríveis e que esses jovens estão navegando tranquilamente e assim, sem qualquer supervisão, sem qualquer diálogo, e muitas vezes se tornam reféns de criminosos, se tornam reféns de situações por não ter abertura para compartilhar com o pai a hora que acontece algum tipo de problema. Então, eu entendo que os pais precisariam se envolver no uso. Não adianta dizer, olha, você não vai usar, tem que usar de porta aberta. Não. O que você está vendo? Me mostra, vou para participar, deixa eu ver também. Mostra que tem ali um interesse e se colocar sempre aberto como auxílio. Aconteceu algum problema, vem conversar comigo, né? Essa abertura, eu vejo casos de crianças que ficaram reféns aí mais de ano do crime organizado, né? De fornecendo material pornográfico, muitas vezes, por não ter abertura com os pais para pedir um socorro. E aí orientar mesmo, né? Falar dos riscos, falar um pouco o que eles podem fazer para se proteger. Tem alguns pontos importantes algumas orientações que eu já vi sobre compartilhamento de localização, por exemplo, foto com o uniforme da escola. São alguns cuidados simples ali que já fazem bastante diferença, né? Exato, essa questão do foto com o uniforme da escola, ficar compartilhando localização, que está na academia, mostrar uma rotina, porque a gente também não pode imaginar que esse conteúdo eletrônico, ele se encerra no eletrônico. A gente tem, né, um número de pessoas que somem em São Paulo, por exemplo, muito grande diários, e muitos vêm de situações que foram geradas através de uma conversa no ambiente virtual. A criança que expõe uma rotina, ela corre o risco de ser sequestrada, de sofrer algo também na vida física. Então, precisa ter essa conscientização, primeiro, de que você não fornece a tua rotina, né, principalmente no ambiente aberto, e segundo, que tudo que você compartilha não tem volta. Então, quando você faz uma brincadeira, um bullying, quando você compartilha um nude, quando você compartilha qualquer coisa, a partir do momento que você dispara, eu gosto de dizer, dispara essa flecha, ela não tem retorno. Uma vez que
o conteúdo caiu na rede social, caiu na internet, ainda que você consiga uma medida judicial para que não se consiga mais indexar esse conteúdo, muitas vezes alguém já tem uma cópia daquilo, continua compartilhando. Então é ter esse cuidado de só levar para a internet aquilo que é positivo e aquilo que não te oferece risco, né? Às vezes a pessoa acha que está num ambiente seguro, manda uma brincadeira de mau gosto ali para um amigo, um bullying, mas não imagina que aquilo vai viralizar, que não tem mais controle, você perde o controle quando aquilo sai. Então ter essa visão de que assim, você só leva aquilo que é positivo. Eu falo muito das 3 peneiras de Sócrates, do que é bom, do que é verdade e do que é útil, né? Eu falo isso muito para as crianças, a gente leva para o ambiente virtual o que é bom, o que é verdade e o que é útil. Fora disso, a gente pode estar prejudicando a nossa carreira, a nossa vida futura, né? Daqui a um tempo você pode estar concorrendo a um cargo público, a um emprego, e aquele conteúdo ruim, nocivo que você compartilhou lá atrás, ele pode estar prejudicando sua vida lá na frente. Walter, é engraçado que a gente está falando aqui para orientações para crianças, para pessoas mais jovens, mas são orientações válidas para todo mundo e que a gente vê muitas vezes as pessoas não se atentando, né? Com relação, por exemplo, ao compartilhamento de informações, de detalhes das rotinas, a gente vê muitos pais fazendo isso sobre os filhos, né? Às vezes os pais compartilhando informações, uma superexposição dos filhos e muitas vezes não se atentam dos riscos que podem estar por trás disso, né? Isso é um fenômeno que é chamado de sharing, né? Que é o excesso de compartilhamento dos pais em relação aos filhos, né? Os pais compartilhando o conteúdo dos filhos. E a gente já viu alguns casos, inclusive, de dano reputacional para o filho lá na frente, né? Porque você está compartilhando, a gente já tem histórico, né, de compartilhamento de 10 anos, pelo menos, de situações em que se criou uma imagem do filho por causa de um compartilhamento excessivo que já está prejudicando a vida dele na adolescência, porque ele fica com aquele apelido, aquela situação daquele compartilhamento. Então, isso também é um problema. A gente precisa entender, né, o ambiente virtual como uma ferramenta maravilhosa, com excelentes recursos, mas que também te traz um risco. Antigamente, a gente deixava a porta de casa aberta. Hoje, a gente tranca, porque a gente entendeu culturalmente que existe um risco. E é o que acontece um pouco com os dispositivos. Hoje a gente ainda está numa fase, principalmente as pessoas um pouco mais velhas, de entender a dimensão dessa ferramenta. Os jovens até são mais criteriosos, por incrível que pareça, nisso. Se você entra num perfil de rede social de um jovem, dificilmente você vai ver tantas publicações do que quanto de uma pessoa mais velha, que está mostrando rotina, onde frequenta, onde vai, onde se formou. A gente tem uma questão hoje, Renata, que é a engenharia social, que é a busca de informação nas redes sociais para se preparar um golpe. Então, a pessoa, quando entra em contato, ela sabe o histórico todo da gente. O LinkedIn, por exemplo, que não é uma rede de criança, é muito usado para isso. Mas quando se faz para usar uma criança, vai se buscar na rede social dela. Então, você sabe, gosta, você estuda, onde ela frequenta, qual é o shopping. Com isso, às vezes, o criminoso consegue construir uma história convincente. E ele liga e fala, olha, sou amigo da sua mãe, não sei de onde, ou eu te conheço da escola. Se faz passar por um jovem que frequenta os mesmos lugares. Então, todas essas informações que são expostas, elas servem muitas vezes para criar um contexto e um histórico para virar o golpe contra a própria criança ou contra o próprio adulto. É exatamente então, a gente tem que ser muito seletivo no que a gente compartilha. Sim, é exatamente o que você falou. É uma ferramenta extremamente importante para uma série de coisas. As redes sociais são importantes para uma série de coisas, mas precisam ser usadas com moderação, né? Talvez não seja o caso da proibição, mas de participar, monitorar, saber o que os filhos estão acessando, participar mesmo. Isso vale para tudo no fim das contas, né, Walter? Obrigada, viu, pela participação. Uma ótima tarde para você. Muito obrigado. Boa tarde, Renata. Muito obrigado.